Bom de Papo está de volta, conversando com a coordenadora do CAPS e também com a terapeuta ocupacional Tatiana Amaral. Tatiana, vamos falar da nossa adolescência, da nossa juventude, dos nossos jovens. Fatores internos são preponderantes também para que os nossos jovens, cada vez mais cedo, tenham esse contato com as drogas. Insegurança, baixa autoestima, falta de atenção dos pais ou da família com quem ele mora. Eu queria que você falasse a respeito disso e agora também com relação aos seus cuidadores, aos pais, alguns moram com os avós, enfim, os responsáveis. Como acender a luz amarela, a luz vermelha diante de um comportamento estranho dos seus filhos? Como é que funcionaria isso? Eu queria que você falasse. Tá, acho que a gente vem de uma sociedade moderna, né? Acho que os tempos são outros, acho que tem muito essa questão do ficar muito tempo fora, de ficar muito pouco com seus filhos, né? A gente vem de uma geração, eu venho de uma geração que você tinha mais a presença dos pais, a presença de avós, a sociedade era mais amável e mais fraterna, né? Hoje a gente está, assim, extremamente mecânico e tudo é a base, né, da internet, do vídeo, e aí sempre você não vê mais, né? As relações humanas estão sendo... Relações humanas, acho que elas, assim, eu tento, né, em casa, assim, né, ter um exemplo, eu tenho um filho de 3 anos. E eu tento, toda hora de estar ali e falar, não, deixa o celular um pouco de lado. 3 anos? 3 anos. E tem celular? Tem um tablet. Também você não tem como remar contra a maré, né? Mas eu acho que isso fez com que as pessoas esquecessem das relações. E aí, quando você vai perceber o seu adolescente, vamos pensar lá, seus 15 anos. Em 15 anos está numa escola, e a gente está falando de toda a classe, eu não estou falando da baixa, da média, toda. E ali você tem uns adolescentes hoje que, sim, eles gostam de coisas que você já nem sabe mais o que é. Um tipo de música, um tipo de roupa, né? E o CAPS hoje infantil, voltando um pouco para o atendimento, ele começou a receber uma demanda muito significativa de adolescentes com uma... Não vou me lembrar, não recordar o nome, mas assim, tem algum site na internet, algum grupo na internet que tem o hábito de se mutilar, de cortar. E hoje a demanda do CAPS é bem grande desses adolescentes que estão se mutilando com gilete, com faca, por esse grupo, né? Esse grupo provavelmente um grupo da internet, que isso hoje é o legal. E aí os pais começam a perceber isso. Então, assim, a gente não tem no CAPS, a problemática não é só a droga. Né? Nós estamos vendo uma sociedade moderna que a gente saúde mental está ficando comprometida, mental, é isso? Muito comprometida. Um grau de suicídio em crianças e adolescentes, ou tentativa de suicídio, alarmante. Então, hoje, conversando com a pessoa responsável pelo serviço lá do CAPS infantil e com a psiquiatra, a gente vê que, assim, nós temos que olhar mais para essas crianças. E olhar como, não só o serviço público, né? Eu acho que a família, cadê essa família, cadê essa base? O alicerce é a família, né? Então, quando você vai ver, você vai fazer uma avaliação dessa família, uma visita nesse lar, ou o pai e mãe estão totalmente ausentes, alguém cuida. E aí, muitas vezes, quem cuida é a rua. Né? Porque passa a maior parte do tempo na rua, na casa do vizinho, na casa do amigo. E aí, como é que tá isso? Como é que estão essas relações, essas conversas? Então, assim, a gente fala muito isso no grupo de família. Começou a ver o estranho para mim é meu filho, eu conheço. Qualquer sinal de estranheza, procure uma orientação. Porque pode ser só uma estranheza e pode ser só algum transtorno mental, alguma relação mental, né? Ou pode já ser um início de um uso de droga. É só para deixar claro, o CAPS não é só com relação a drogas, né? Não. É ação de atenção psicossocial. Sim, trabalha com transtornos mentais. Transtornos mentais. Esse da mutilação é um transtorno mental. Transtorno mental. E que é mais comum do que a gente imagina, inclusive, né? Hoje, nós temos hoje um dado bastante expressivo. E só para a gente alertar, em Taubaté tem uma rede social disso? Tem. Não é Taubaté, eu acho que é uma rede nacional e os adolescentes estão copiando. Estão tendo adeptos aqui. Só que os pais estão, né, aí chega no CAPS e para você como fazer esse trabalho, né? É o pai que já está desestruturado, ele não se conforma com aquela atitude. E como é que nós vamos tirar isso? E a internet, como é que você vai se livrar disso, né? Agora, Tatiana, me diga uma coisa, efeito espelho.
você é o que você vê dentro da tua casa. Tem esse outro lado também. Além de você não cuidar dos seus filhos, deixar na mão de terceiros, você está o dia inteiro fora. Seus hábitos também influenciam muito seus filhos, né? Queria que você falasse com relação a isso. O efeito espelho numa família, numa família saudável. Vamos dizer. Acho que uma família saudável, Miguel, sempre tem, assim, dizer que o álcool não vai estar presente, né? A gente está, talvez, em algumas famílias isso vai acontecer, ele vai estar presente em determinadas situações. Mas acho que, e a gente está falando do álcool, mas a gente pode falar do álcool, pode falar do cigarro, né? Acho que o índice hoje... Que são drogas, só são lícitas. São lícitas, mas estão ali, entendeu? E elas vão causar um estrago que talvez lá na frente eles sejam bem danosos e a gente não tenha como reverter. Então, o que a gente tenta orientar, e a gente, né, sabe, famílias estruturadas, famílias, né, que tem todo um alicerce, mas que o álcool é presente. Eu acho que tem que ficar muito claro para esse adolescente, para essa criança, que assim, se a gente vai fazer o uso do álcool, assim, ele tem que ter uma segurança, assim, dentro de casa. Meu pai bebe, mas ele bebe moderado, ele não se altera. Eu nunca vi meu pai embriagado, eu nunca vi ou minha mãe embriagar, né, assim, chegar a um nível de alcoolismo, de perder a consciência, de dar, né, os vexames, ou as brigas. Então, assim, a gente tem que ele tem que sentir segurança. Agora, sempre dizer para ele que é ruim. Agora, por exemplo, evidentemente que os pais assistem mais esse programa até do que os adolescentes. E no caso do pai cometer um exagero, mas não querer jogar para debaixo do tapete esse possível exagero. Qual é a posição que ele tem que ter? Chamar o filho, e isso não é uma rotina, que fique claro, né? Que nem você disse, exagerou... Aconteceu. Uma festa, algum evento. Para poder até dar uma orientação por parte de uma profissional como você. Chama o filho, chama a filha, conversa, olha, aconteceu isso. Até para que ela entenda que isso pode acontecer, mas que isso não é comum de acontecer. Eu acho que numa família onde isso realmente não é comum, porque a gente tem famílias aí que o álcool desestruturou tudo. Então, assim, é o pai todo dia... chegar alcoolizado, agredir a mãe, né? A gente não dá para dizer que isso não existe em toda a sociedade, né? De chegar mesmo a altos níveis, né, de exagero. Não, exagerou um pouco mais. Eu vi meu pai falando mais alto, eu vi meu pai dando mais risada do que é comum. Eu acho que você tem que conversar no outro dia, assim que passar esse pileque, vamos dizer assim, abertamente com esse filho. Tem que ter um papo aberto. Precisa existir uma confiança mútua. Porque se isso não existir, ele vai confiar em alguém lá da rua. Então, precisa dizer, olha, eu exagerei, passei do limite, isso não é comum, você sabe disso. Acabei vindo um amigo que eu gostava muito, era uma comemoração de uma data muito especial, mas isso não é corriqueiro, né? Isso não foi legal. Você viu que eu estava alterado, não sou eu, né? Agora, sem ser hipócrita também, né, Tatiana? A gente vive numa sociedade... em que o álcool faz parte, como você disse. Então, é o churrasco do final de semana, ou é aniversário, ou é isso, é aquilo, tal. Também não se criminalizar, né, desde que você saiba até onde é o social. E, a partir daí, o inconveniente. Eu acho que, assim, Miguel, esse é o nosso grande desafio. É o desafio, o equilíbrio. O que é o social? O que é o equilíbrio? Entendeu? Porque se é isso mesmo, não dá para ser hipócrita. Hoje está aí, e os adolescentes, eles estão começando mais cedo, porque... Você vai numa festa, o adolescente que é o tímido, ele vai beber para ele não ser mais tímido. Então, assim, mas eu acho que sempre você tem que estar levando o exagero. E, assim, muito cedo, não autorizar, né? Acho que tem que ser um pai amigo, mas saber onde está o papel de pai. Acho que ser permissível, você não vai controlar ele com 25 anos. Então, acho que tem que ter, sim, um comprometimento mútuo aí, dizer, olha, tudo bem, você tem 15 anos, 15 anos é legal beber uma cerveja? Para padrões, sim, então não dá para a gente dizer assim, qual é o padrão certo, assim, para os especialistas, no caso, né, que tem uma formação, não, é muito cedo. Por que ele tem que entrar em contato com álcool muito cedo? E se o pai já tem uma predisposição no alcoolismo, esse menino provavelmente vai desenvolver. Então, assim, tem que se tomar alguns cuidados na presença de criança e adolescente, né? Isso eu acho que é primordial para a gente ter uma família saudável e que ele saiba que qualquer exagero, ele vai ter, não uma punição, mas ele vai ter uma responsabilidade sobre isso. Agora eu quero que você fale diretamente até para os jovens ou para os pais.
as consequências de quem começa a beber muito cedo, a se drogar muito cedo. As consequências lá na frente na vida, tanto mental como física. Acho que mental, assim, dependendo do uso, hoje, maconha, né? Ah, vamos usar, mas o que tem um cigarrinho de maconha? Se você tiver uma predisposição para ter um transtorno mental, eu digo mesmo, desenvolver uma doença mental, um cigarro de maconha basta para que com 15 anos, 16 anos ou 18 anos, que é a faixa etária onde desenvolve, né, a doença mental, você pode ter um agravo aí irreversível, né? Eu já tive situações no qual, no serviço de saúde mental, a gente atendeu, né, meninos entre essa faixa etária, 17, 18 anos. Mesmo com contato efêmero com a droga? Um cigarro de maconha. Um cigarro de maconha. Se ele tiver uma predisposição para desenvolver uma doença mental, basta um cigarro de maconha. E ele vai ter um surto psicótico, que a gente chama. Alucinações auditivas, visuais, sabe? Ficar completamente fora de si. Muitas vezes irreversível, porque a doença mental, eu vou ter que entrar com remédio, com antipsicótico, eu vou ter que entrar com medicações que muitas vezes ali já causou danos cerebrais, entendeu? Então, é muito perigoso. Depois, ao longo da vida, o que você vai? Vai desenvolver as doenças, o álcool, você vai desenvolver a doença, né, fígado, o rim, apesar, eu vou no banheiro, porque o álcool, ele é diurético. Tá, mas se ele fosse diurético, eu não precisava beber água, eu bebia cerveja, né? Então, assim, as complicações clínicas. E ao longo da vida, depois que você já desenvolveu uma dependência do álcool, você não vai conseguir mais viver sem ele. E o álcool, ele demora, ele é uma droga que tem um tempo maior para causar dependência. Mas a partir daí, quantas famílias não tem aquele familiar, conhecido, parente que tem um problema com álcool? Basta um copo e ele volta a beber como ele bebia com 16 anos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Um fator que também não pode ser negado é a acessibilidade. Muito fácil com as drogas, sejam elas sintéticas, essas que surgem de tempos em tempos como sendo drogas da moda, como a cocaína, como as tradicionais, como as ditas naturais, como a maconha que você acabou de dizer. Está muito fácil chegar nas drogas? Ou as drogas chegarem nos adolescentes? Então, tá como acho que tudo, né? O álcool é aquela questão. É lei, não pode vender para menor, tem fiscalização, como é o tabaco hoje, né, no estado de São Paulo. Mas é aquilo, dentro de casa, às vezes, ele encontra a facilidade do álcool. Sim. As drogas, a gente tenta ter esse combate efetivo, eu não posso dizer muito disso, mas assim, eu vejo, né, pelas estatísticas, tenta-se combater o tráfico, mas as nossas fronteiras estão aí, tem uma série de questões, né, envolvidas nisso, que não é o caso. Então, assim, existe uma facilidade do acesso porque você sempre vai ter em determinadas regiões, né, alguém vendendo, alguém lucrando com isso. E alguém vende porque alguém compra. Compra-se, se compra-se, você sempre vai ter alguém ali fazendo. E esse movimento, assim, dificilmente você vai dizer, vai estar extinto. Acho que dificilmente, acho que por isso a gente faz muita prevenção, por isso a gente conversa muito, porque o CAPS, apesar de ser um centro de tratamento, ele tem um papel importante na prevenção e informação. Que acho que é isso o nosso maior, não adianta lutar contra elas, né? Eu acho que é tentar mobilizar a sociedade, mobilizar a escola, mobilizar os jovens, de dizer, isto não é legal, a gente precisa achar uma outra coisa legal para colocar no lugar da droga. E é isso que eu acho que os serviços estão tentando fazer, entendeu? Mostrar para ele que não é a maconha, o crack, não é isso. Tem coisas mais legais, né? A sociedade não é tão ruim assim de se viver, né? O mundo, ou o seu bairro, a sua casa. Então, nós estamos tentando inserir coisas legais, porque é isso, a droga é legal. Num grupo de adolescentes, você vai falar o quê para ela? Ah, não, a droga é chata. Ô tia, peraí, eu fumo, eu fico legal, eu fico bom, eu fico forte. E aí? O que você vai colocar para esse adolescente para ele falar, não, então tá, beleza, realmente, a droga não é legal, eu tô perdendo uma série de coisas. Então, a gente tenta mostrar muito isso. Não tenta falar, a gente não fica batendo na tecla do que faz mal, do que faz mal, do que faz mal. Ele já sabe, mais que eu. Ele já me dá aula disso. E mesma coisa o usuário de álcool, né? O alcoolista que a gente chama. Ele já dá aula da cirrose, do fígado, da hepatite, eu já sei tudo. Da garganta, do câncer e tal. Mas o que é mais legal que isso? A substituição de um hábito. A substituição do hábito. Agora, para encerrar, talvez alguém que esteja nos assistindo tenha um conhecido ou tenha um parente que está numa situação crônica, seja do alcoolismo, seja
de usuário de droga. Que recado que você daria como terapeuta, como profissional nessa área da saúde mental? Aí é muito psicológico também, né? Até para essa alteração de hábitos que você disse. Para essa pessoa não desistir, para essa pessoa buscar forças onde quer que seja e que vale a pena lutar, brigar para sair dessa. Eu acho que uma questão importante, primeiro, é querer. Por mais que seja difícil, eu acho que o momento que ele quiser, seja ele depois de um uso, depois de qualquer situações graves, eu acho assim, é querer. É nesse momento que eu vou encaminhar ele para o serviço. Porque no serviço ele vai encontrar uma equipe especializada, que vai fazer toda a motivação que a gente chama, tem vários estágios, tá, que passam pelo CAPS, principalmente o álcool e drogas. Ele vai fazer uma motivação, então ele vai participar de grupos de orientação, ele vai estar em contato com outras pessoas, ele vai ver que outras pessoas estão nessa situação e que ele pode se espelhar nelas para poder ser diferente, o histórico de vida dela. Primeiro, se ele não quiser ir de jeito nenhum, busque ajuda. O CAPS funciona o 24 horas. 24 horas, à noite eu não tenho uma equipe, né? Porque à noite realmente no atendimento não existe, porque eles estão lá em repouso já. Mas assim, até 8 horas da noite, tem acolhimento no CAPS, álcool e drogas adulto. Pode chegar lá, não precisa levar o familiar, pode chegar, pode pedir orientação, vai ser acolhido, vai ser orientado, vai ser feita uma visita até a casa, né, dessa pessoa. E assim, eu acho que basicamente é isso, acho que tem que buscar atendimento a partir do momento que ele quiser. Mesmo que seja mentira daqui 5 minutos, porque tem muito disso, né? Ele quer agora, não quer depois, ele fica muito nessa dúvida, né? Mas é pegar e levar, porque lá a equipe vai saber acolher e fazer com que ele repense nessa situação. Então hoje eu acho que estão 3 equipamentos no município, né? Vamos pensar nos 2 que trabalham com álcool e drogas, importantes, com uma equipe multiprofissional, especializada, capacitada e que está pronta para atender e acolher o familiar, o usuário, vizinho, quem precisar de ajuda. Tatiana, obrigado, viu? Foi muito elucidativo. Agradeço. Tatiana Amaral conversou conosco sobre drogas, doença mental, cada vez mais cedo os nossos jovens chegando a ter contato com drogas e álcool. Espero que tenha sido muito elucidativo, repito, para vocês que estão em casa, que de alguma forma isso possa ajudar a nossa sociedade, a nossa juventude a ficar cada vez mais afastado desse imenso mal que é a droga, que é o álcool. Forte abraço a vocês, Bom de Papo volta na próxima semana. Até lá.